Olá, seja bem-vinda a Tarô Sem Medo. Você está no segundo bloco da jornada Decifrando o Tarô para Iniciantes. No vídeo passado, nós trabalhamos o conhecimento do que é um tarô, como que você reconhece um tarô, porque não é fácil, existem diversos oráculos de cartas e a gente pode confundir com o tarô. E aí, no primeiro bloco, você já aprendeu a como saber o que é tarô e o que não é. Muitas pessoas confundem com baralho cigano. Hoje a gente vai trabalhar aqui o entendimento dos 22 arcanos maiores, que são os 22 arcanos principais. Os 22 mistérios espirituais que a gente precisa, enquanto iniciante, você deve começar a entender as cartas por esse grupo aqui de arcanos, que são os 22 arcanos maiores. Então, vem comigo. Primeiro, vou apresentar para vocês a sequência correta dos arcanos. Você já sabe que não existe essa historinha de ser vidente, de ter mediunidade, de ter um dom. Isso é tudo mentira para afastar você dessa ferramenta e outras pessoas dominarem e ganhar dinheiro nas consultas. Então, acaba com essa história. Não existe isso de você não ser capaz de ler tarô, porque você não é médium. Para começar, todos nós temos mediunidade, cada um no seu nível, cada um no seu jeito específico de ter. Tem pessoas que é mais aflorada e decide desenvolver, mas mesmo aqueles que não são muito aflorados têm mediunidade e se quiser desenvolve. Mas aqui é uma questão de você entender os símbolos, saber os significados simbólicos, que a espiritualidade já se comunica com você através do símbolo. Então, vamos revolucionar a sua vida para muito melhor, em todos os sentidos. E é por isso que eu quero inicialmente trabalhar com vida amorosa, porque eu quero que você consiga selecionar uma boa pessoa, um bom parceiro, aquela pessoa que quer jogar no seu time, que quer construir uma vida maravilhosa com você, construir uma família, se essa é a sua intenção, e parar de perder tempo com os embustes, com as trepeças que chega na tua vida e só faz destruir a tua fertilidade, a tua juventude, a tua saúde. Então, vamos aprender a selecionar uma pessoa legal para a nossa vida? Essa é a nossa primeira jornada aqui. Hoje, o que é que a gente vai fazer? Vamos conhecer os arcanos na sequência. O tarô a gente começa com a carta do louco. O louco é o arcano de número 0. Esse rapaz é um personagem que a espiritualidade indica que ele está começando uma jornada. Veja que ele está com uma trouxinha, levando só o necessário, ele não precisa de muita coisa, ele é um idealista, ele acredita na vida, ele deixa a vida acontecer naturalmente, não planeja nada, só vai embora viver. Ele está com uma rosa aqui, simbolizando o romantismo. Então, ele está aqui pertinho de um precipício, daqui a pouco ele vai se estribuchar no chão. O cachorro, o melhor amigo do homem, está aqui, né, e da mulher também, tentando alertá-lo que, peraí, presta atenção, e ele com a cara para cima. E ele está começando uma nova jornada, está começando um novo mundo, está se jogando no mundo. Depois a gente se aprofunda mais nesse símbolo, mas inicialmente o louco começa a jornada do tarô. E aí quando o louco sai em busca da construção de algum tipo de vida, a gente encontra o mago. O louco, ele vai se transmutar e vai chegar no estado do mago. E o mago já está mais estabilizado que o louco, já não está andando muito sem rumo, já sabe o que quer. E o mago começa o processo de numeração do tarô, porque ele é o número 1, ele já tem numeração. E o número 1 é aquele que inicia alguma coisa importante. Então o mago, ele abre caminhos, ele começa um novo projeto, ele começa uma nova relação amorosa, ele começa uma atividade física, tudo ligado ao impulso de você começar uma coisa nova, de você, bora, vamos tocar a vida. Bora abrir novas oportunidades, vamos construir um futuro melhor em qualquer área da vida. Esse é o impulso, essa é a função do mago, fazer a gente começar os projetos. Ele une aqui o poder do céu e da terra, e ele tem todos os elementos aqui na mesa dele, ouros, copas, paus e espadas, que são os símbolos que trazem os 4 elementos da natureza, terra, água, fogo, ar. O que a gente faz com isso? A gente cria a nossa realidade, a gente materializa aquilo que a gente almeja. Então o mago, ele começa as nossas histórias, os nossos projetos. E aí ele vai processando essa função e a gente chega na sacerdotisa. A sacerdotisa é aquele momento que o mago é para fora, vamos. E aí as ideias vão surgindo, depois é o processo de maturação dessas ideias, a gente tem que maturar. Então agora é o momento de analisar, peraí, esses projetos que eu estou almejando, essas coisas que eu quero começar novo, vamos processar aqui, vamos ver quais são os melhores caminhos para começar. É uma análise, é uma observação de onde eu estou pisando, o que é que vale a pena fazer. Porque quando a gente vai para a vida, a gente precisa entender como que a gente vai colocar aquilo em prática. O mago já entendeu que algo precisa ser colocado em prática e ele inicia aqui o processo. E quando ele reúne todas as habilidades e competências e objetos, enfim, necessários para começar alguma coisa, ele começa a articular
mais intelectualmente essa coisa. A sacerdotisa número 2, ela está aqui com o livro na mão, sentada. A função dela é uma introspecção, é olhar para dentro e entender o que faz sentido e o que não faz. É um processamento disso que está começando na sua vida para você entender onde vai colocar a sua energia ou não. Então ela tem esse entendimento de sabedoria interna, de articulação e análise com rigor sobre o processo que está se iniciando. E aí isso vai se encaminhando para a imperatriz, que já é o número 3, e o 3 já é um número de dar vazão, de trazer resultados, de dar impacto àquilo que eu comecei no mago. Então aqui já começa os projetos em gestação, em desenvolvimento, e muitas vezes já trazendo resultados concretos. Então a imperatriz é uma mulher de realização, de prosperidade, de trazer os primeiros resultados do que foi construído no mago. É uma carta de prosperidade, de aquela coisa, aqui tudo vai dar certo. Aqui as coisas estão abertas, não tem obstáculos e a prosperidade sopra pelo caminho. E aí a gente vem para o imperador, que é a carta número 4. Número 4 é uma carta de estabilidade, esse número fala de estabilidade. E o imperador, ele trabalha com a manutenção daquilo que foi iniciado no mago, foi processado na sacerdotisa, e foi colocado para fora na imperatriz, gestado e materializado. E aqui, o imperador, ele pega todas essas conquistas e trabalha na manutenção dessas conquistas. Ele cuida para manter esse império que foi construído, esse projeto que foi iniciado. Ele segura as pontas para a coisa não falir, para a coisa não desandar. Então, ele trabalha na manutenção do poder de ter essa coisa. Imperador. E aí a gente vem para a carta de número 5, que é a carta do Papa, do Sumo Sacerdote, também conhecido como Hierofante. Essas nomenclaturas depois a gente vai desdobrando ao longo da nossa jornada. O Papa, ele tem uma energia lá da sacerdotisa porque ele é um sacerdote. Então a função do Papa também é o estudo das coisas, assim como a sacerdotisa estuda, mas ela estuda muito no sentido da análise processual interna, na observação, uma coisa mais introspectiva, mais íntima. O sacerdote, ele analisa de uma maneira mais científica, ele estuda o processo do contrato, é uma análise mais concreta, de procedimental. Então aqui a gente tem no sacerdote acordos sendo fechados, contratos, a documentação da empresa, é um CNPJ que sai, é uma parceria, uma sociedade com alguém, tem uma contratação, tudo que envolve essa realização material que precisa de lei, de legislação, para poder deixar tudo dentro dos conformes. O Papa é isso, o Papa é a lei, porque ele é um sacerdote e ele lida com a lei religiosa, as coisas precisam estar dentro dos dogmas, dos critérios, das crenças, do que é socialmente aceito. Então o Papa é o arcano da lei, daquilo que você tem que fazer corretamente, certinho, assim como um sacerdote, um padre, um papa anda ali certinho, né, na trilha das crenças, da liturgia. A gente traz isso para outros ambientes da vida. E aí a gente vem para a carta de número 6, que é a carta dos enamorados. Aqui a gente tem uma carta que fala de amor, a parte fundamental é o amor, mas principalmente também as boas parcerias. Então aqui a gente tem também parcerias, a gente tem associações, a gente tem contratos. É uma carta que fala também de muitas dúvidas, quando a gente não tem certeza de que caminho seguir, porque são muitas oportunidades que a vida coloca a seu dispor, e aqui você fica um pouco em dúvida no que escolher. Mas são assuntos do coração, então geralmente a gente precisa observar aquilo que o nosso coração vibra, é ali que vai estar o potencial da nossa escolha. Então essa carta é uma carta de dúvidas, porque a gente tem muitas oportunidades. Fecho o contrato com fulano ou com cicrano, me associo com beltrano ou com cicrano, namoro com a fulano ou com fulano. Que caminho seguir, porque eu tô cheio de oportunidades. E o Papa aqui sinalizando, vamos formalizar isso, hein? Vamos formalizar, tem que ser tudo dentro da lei, organizado juridicamente, e aqui rola uma certa dúvida. Aí a gente chega no carro, que é assim, bora pra frente, já resolvemos tudo, agora vamos pra luta, vamos pra batalha pra fazer crescer, pra fazer expandir, pra fazer tudo dar certo, e ter vitória nessa batalha, e prosperidade, riqueza, o carro vem pra bora. Chegou a hora da verdade, do crescimento, da conquista, das vitórias em todos os aspectos. Então é uma carta de muita prosperidade. É uma carta de arregaçar a manga e só parar quando o objetivo, a meta for concretizada. Depois de todo esse processo que a gente viu até aqui, o carro vai lá para trazer o troféu, trazer a medalha e finalizar essa grande etapa de uma primeira meta, de uma primeira grande conquista sendo auferida. E aí a gente chega aqui na carta da força, que é uma carta belíssima. Essa mulher tocando a parte mais delicada e perigosa da boca dessa fera, com cuidado, delicadeza, dominando
Aqui é uma carta que a gente precisa ter autocontrole interno para refletir também no controle do nosso ambiente externo. Aqui é uma carta que traz mais aspectos introspectivos no sentido da gente ter mais força intelectiva do que força bruta para resolver os problemas. Porque tudo isso foi conquistado, a gente teve vitória e passou pela parte burocrática da análise, começou. Mas espera aí, tem os desafios, né? Tem os leões aí no caminho. E a gente precisa ter sabedoria para não deixar tudo se perder, para não botar tudo que a gente ralou pra caramba para conquistar, e aí a gente tem um ataque de fúria, um comportamento inadequado, que a gente sai como errado na história, que a gente perde a razão porque teve um comportamento muito bruto, muito agressivo, e aí a gente perde a razão. E agora, para controlar as coisas que a gente tem, a gente precisa ter sabedoria para lidar com os leões que querem derrubar os nossos negócios, os nossos relacionamentos, enfim. Então aqui é a gente aprender a ter inteligência emocional para manter, para controlar as nossas coisas ao nosso favor e o nosso ambiente ao nosso favor. E aí a gente chega no eremita. O eremita traz mais uma carta de sabedoria, que a gente chegou o momento aqui, o arcano 9, que a gente precisa se retirar um pouco para analisar, assim como na sacerdotisa a gente se retira um pouco, fica introspectivo, observando e analisando o que é que a gente vai fazer, aqui no eremita isso ainda é mais profundo. É a construção, é a edificação realmente de sabedoria. A gente está precisando de sabedoria, a gente está precisando se retirar, se afastar do confronto, dos conflitos e começar a analisar. É um processo de autoconhecimento, olhar para os erros, o que foi que a gente fez que não está fluindo bem, qual a nossa responsabilidade no processo, construir autoconhecimento e sabedoria espiritual, psicológica, para a gente enfrentar a vida que a gente demorou tanto para construir, olhar para a vida de uma maneira sábia, porque nem tudo é inteligência. Sabedoria é fundamental. E aí a gente tem a Roda da Fortuna, que é uma carta kármica. Depois a gente vai ter vídeos e ensinamentos só sobre cartas kármicas. Mas aqui é a vida, que olha assim, ó, você não está conseguindo aí controlar de uma maneira saudável as coisas que você está construindo e a vida precisa interferir. O destino precisa interferir, a espiritualidade vai interferir na sua vida para dar uma chacoalhada e fazer você entender qual é o norte, fazer essa roda girar para você chegar num ponto e observar um novo norte. Mesmo que você não perceba, as suas questões estão desnorteadas, você está sem rumo e a vida precisa te dar um choque, fazer essa roda girar para que você, opa, preciso aqui organizar o GPS, recalcular a rota, porque a forma que eu estava indo estava em direção à autodestruição. Então, em momentos críticos, a vida provoca grandes mudanças, que a gente fica impactado, que a gente fica mal porque mudou, mas é uma interferência do destino para a gente voltar para o eixo correto da nossa missão encarnatória. Então, a roda da fortuna, ela mostra que a gente pode estar aqui no topo das coisas, mas isso pode não estar nos fazendo muito bem, estar aqui no topo, então vamos fazer a roda girar e a gente vir aqui para baixo. A gente vir para o chão da fábrica e começar a refletir sobre muitas coisas e depois começar a escalar novamente e voltar para o topo. Para se manter no topo, a gente precisa de muita sabedoria, que o topo muitas vezes nos faz muito mal. Então, a vida é feita, o grande clichê de altos e baixos, sim. A condição da vida é a impermanência. Então, a espiritualidade vem com essa lição, olha, nada é permanente, tudo se modifica, tudo se transforma. Não fique apegado nem à coisa maravilhosa e nem fique apegado à coisa horrível. Os momentos difíceis, a sua vida não é a fase difícil. E a sua vida também nunca vai ser a fase boa, porque a vida muda, se transforma. Então se apegue à transmutação, se apegue ao entendimento que tudo muda. E com toda a razão, porque a vida é movimento e a gente tem que entender isso. As 4 estações existem para isso. Inverno, primavera, verão, outono. Está sempre mudando a Terra, para a gente viver estados da natureza diferente e entender que tudo muda, e com toda razão. Porque se não muda as estações, a gente morre. Se for para sempre inverno, pode esperar que a humanidade toda vai morrer, porque o corpo não aguenta um período maior do que o tempo de uma estação de inverno. Imagina, 12 meses só de inverno, o corpo não aguenta. Então essa é a grande lição de interferência espiritual da Roda da Fortuna. E aí a gente vem aqui para a Justiça, que é uma carta também muito parecida com o Papa, e fala da lei também aqui mais abertamente, aqui é uma advertência, olha, tu tá fazendo coisa errada aí. Começa a rever os teus comportamentos, começa a observar as tuas decisões, as tuas condutas. Aqui também é uma carta kármica e a espiritualidade te dá uma advertência. Olha, você não está fazendo coisa certa e se você não observar, isso vai ter consequência muito difícil para você. Então aqui é um grande alerta do tarô, é a carta da justiça, que você não está fazendo as coisas como deveria ser e que você precisa observar isso para fazer as coisas corretamente, senão as consequências podem ser bastante nefastas, difíceis. Então, é maravilhoso descobrir isso. Quando a justiça sai para mim, meu Deus, obrigada, porque eu não estava percebendo que eu estava fazendo merdinha.
Obrigada. Então, o tarô é um anjo da guarda. Receber essa informação de que eu estou fazendo algo de errado e eu preciso agir para poder não trazer consequências difíceis para mim. Gente, isso é ouro. Isso é dádiva, isso é bênção. Vale mais do que muita coisa. Vale mais do que dinheiro. Porque se você não tem essa advertência, você perde dinheiro. E aqui a gente chega no pendurado, que também é conhecido como enforcado, e aqui é onde a vida a gente entra numa estagnação. A gente não escuta o conselho da justiça, continua fazendo merdinha, e aí a gente acaba aqui no enforcado, pendurado pelos pés, sem poder se movimentar, a vida estagnada, a vida parada, a vida totalmente numa penúria, num sacrifício, muita dor, muita angústia, uma sensação de atraso, entende? Então, o enforcado é uma carta paralisante em que a gente fica num limbo ali, nem para frente nem para trás, e a gente ainda fica angustiado por estar paralisado. E aí a gente precisa se tocar. A justiça deu advertência, a gente não ouviu, e a gente fica segurando aqui uma situação que não é pra gente, e aí a gente vem pra carta da morte. Aquele nível de consciência de que, caramba, que coisa horrorosa eu tô metida, sabe? É quando a gente percebe que a gente estava numa situação horrível, mantendo aquilo, aquela estagnação, aquela coisa ruim, porque não ouviu as advertências da vida. E aí vem a vida e faz um corte, e a gente tem a consciência, e é uma consciência muito pesada, triste, dolorosa, perceber que a gente estava fazendo uma coisa ruim, ou que aquela situação ruim que está acontecendo na nossa vida foi a gente que sustentou, de alguma maneira, a gente permitiu que o outro nos causasse coisa ruim. Então aqui na carta da morte, a gente tem um baque de caramba, que merda que tá acontecendo? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair disso. E aí a carta da morte fala da gente começar o processo de corte, de distanciamento, de limpeza, de transformação, de términos, de ruptura para poder construir uma vida melhor. E aí a gente vem para a temperança, que é quando a gente meio que entra numa paz, num equilíbrio, numa tranquilidade dessa angústia que a morte trouxe. E aí a gente começa a manipular essas emoções, uma copa para outra copa. Copa no tarô simboliza emoções. Aqui ela está vertendo a água de uma taça para outra, equilibrando as emoções, as angústias. É um momento de trégua, de tranquilidade. É uma carta também que fala de interferência divina. No meio de tanta angústia, joga lá o teu anjo da guarda, uma temperança para você ter mais paz nesse processo da morte, da carta da morte, e começar a vencer toda a problemática. E aí a gente vem para a carta do diabo. Caso você não viva direitinho essa trégua que a vida te deu para você em paz conduzir as mudanças que a morte pediu, aí você vai cair no diabo, aí você vai cair de novo em situações extremamente devastadoras, situações autodestrutivas para sua vida, obsessões, vaidade que te aprisiona, uns apegos. Aqui na carta do diabo a gente está acorrentado, sendo manipulado por pessoas ou por nós mesmos, por desejos e vaidades que sempre nos leva a entender que a gente não está conseguindo se satisfazer em nada, porque o diabo, por mais que ele conquiste, nada o satisfaz, porque é uma obsessão, não é da ordem do saudável. Então é uma carta muito importante. No plano espiritual, a gente depois vai trabalhar, tem outras configurações, mas de modo geral é quando a gente precisa olhar para as nossas, a gente precisa se libertar dos aprisionamentos obsessivos que a gente tem nas coisas, né? Fala de compulsões, de tudo que é autodestrutivo. A gente está fazendo essa manutenção aqui no diabo, a justiça alertou, a gente não ligou, e muito mais coisas importantes a gente vê aqui depois ao longo da nossa jornada de estudos. E aí a gente não sai dessas obsessões do diabo, que foi alertado lá na justiça, a gente vem para a carta da torre, que é uma carta em que a gente recebe um baque mais difícil da vida. É uma carta kármica, é de novo a interferência do destino, assim como lá na roda da fortuna, só que aqui a vida, a espiritualidade diz, eu vou resolver isso, porque essa pessoa não está resolvendo. E se eu não resolver, vai ser pior para ela, então eu vou mandar logo um raio e vou destruir essa torre que ela está apegada. Eu vou destruir essa estrutura que ela está se apegando, que ela não está conseguindo deixar para trás, que ela não está conseguindo finalizar, resolver. E essa torre só traz prejuízos para a vida dela. Então, essa torre é um relacionamento, essa torre é um trabalho que está acabando com a sua vida, um relacionamento que está destruindo a sua vida. E aí vem um raio e parte isso que você está apegado. E aí, ó, só resta cair, se estribuchar no chão e juntar os cacos para recomeçar. Essa é uma carta de libertação pela dor. O tarô é aquela história, né? O tarô vai tentando fazer com que você resolva a sua vida por amor, mas quando ele vê que você não consegue dar conta, então vai ter que ser pela via da dor. E isso também é libertário, isso também tem o seu lugar de importância. Todo arcano é bom, não existe arcano ruim. E aí vem essa ruptura, a torre fala sobre ruptura, sobre términos e finalizações que têm uma tendência de ser mais definitivo do que a morte. Depois dessa tempestade, vem aquilo que a gente já bem sabe, que é a bonança. Depois da libertação, da morte, da torre, a gente encontra a estrela.
que é uma carta de renovação, por isso que ela está nua, ela está de novo recomeçando, renascendo para a vida, ela está nascendo de novo, deixando o passado no passado, as coisas ruins no passado, por isso que ela está nua e vai depois preparar as suas vestes novas. Ela está aqui trabalhando as emoções, né? Colocando as emoções ruins aqui, vertendo, jogando na terra e se fortalecendo, né? Aqui na parte da terra, estabilidade, na parte da água, equilibrando a emoção com o mundo material. É uma carta que fala de esperança na vida, de recomeço, de estar leve, sabe? Tipo assim, ai meu Deus, tudo aquilo já passou, aquela sensação boa, quando as coisas ruins acabam e a gente fica pensando, ai, graças a Deus que acabou, era isso mesmo que tinha que ser. Então a estrela é aquela carta de renovação, sabe aquela sensação de final de ano, que a gente está indo para o ano novo, e aí aquele clima do Natal. Eu sei que muita gente não gosta de Natal, eu sei que o Natal também traz energias muito negativas para muitas pessoas, mas pensa naquela sensação do fim do ano que a gente sente que está vindo um novo tempo e aí a gente tem esperança de que tudo vai ser melhor e a gente faz as simpatias, a gente faz os planejamentos, as metas, eu vou isso, eu vou aquilo, vou fazer aquilo, no que vem vai ser assim. Essa é a vibe da estrela. E é isso que a espiritualidade quer que você acione e é isso que ela vai abrir na sua vida, renovação, renascimento. E aí, só que as recaídas existem, né? Você pode recair aqui na carta da Lua. A carta da Lua é um arcano 18 que já traz ali a gente um pouco traumatizado com tudo isso que aconteceu. Quando a gente vai para a vida, com a força da estrela, a gente pode começar a desenvolver alguns traumas por conta das coisas que atravessou na morte, as coisas que atravessou na torre. Aí teve o alerta da justiça e a gente não observou, aí a gente se culpa porque não se ligou no alerta da justiça. E aí aqui a gente pode desenvolver traumas psicológicos. Aqui muitas vezes a gente precisa de ajuda psicológica, porque a carta da Lua a gente fica com uma confusão mental muito grande, a gente fica com uma tormenta psicológica, a gente começa a fantasiar coisas por conta de situações traumáticas, então a gente fica com muitos gatilhos, qualquer coisa deixa a gente com ansiedade, deixa a gente com muito medo, pensando que as coisas não vão dar certo, e aí a gente começa a ver coisa onde não tem, e onde tem coisa a gente nem vê, a gente fica num estado assim, alterado de consciência, né? A gente fica um pouco louco, porque a loucura é uma coisa que transita e atravessa a vida de todo mundo. Você não precisa ter uma estrutura psicótica para você ter momentos de devaneio, de delírio. Então, isso não é só para as pessoas que realmente rompem ali, têm uma ruptura com a realidade e entram no estado psicótico, né? As pessoas que têm aí uma condição psiquiátrica. A gente também tem essas pequenas rupturas, quem não está nesse espectro. Mas a gente também tem as nossas neuroses. E aqui é uma carta que fala de coisas do passado que nos machucam ainda hoje. Então, tive um trauma muito grande no namoro, e aí aparece uma pessoa nova e a gente fica transferindo para essa pessoa nova todas as situações desagradáveis que a gente viveu no namoro anterior. A gente projeta coisas ruins na pessoa, sendo que é só uma projeção, é uma fantasia. Aquela pessoa não representa aquele relacionamento passado. Ela é uma pessoa nova, pronta para viver coisas novas e boas com você. Então a gente começa a sabotar a nossa vida com a carta da Lua. E aí, se a gente consegue se cuidar e se alertar junto ao tarô, a gente vem para o dia que amanhece, que é o sol. E aí toda a confusão mental vai embora. A gente tem clareza, a gente sabe o que quer, a gente não sofre mais. Aqui é alegria, é vontade de viver, é motivação. Aqui é sucesso em todas as áreas da vida. É sucesso e prosperidade na saúde mental, física, no financeiro, em relacionamento, projetos, tudo. O dia amanhece. Ele sempre amanhece. E aí a gente tem o julgamento, que é uma carta que sempre tira a gente de um lugar muito ruim e leva a gente para um lugar bom. Mesmo que o nosso ego sabote. O universo às vezes diz que é muito bom isso aqui, só que o nosso ego não acredita, não leva em consideração. Então a carta do julgamento é aquela carta em que a gente tem também um pouco de recaída parecida com a lua, só que aqui tem uma energia da morte. É como se lá na morte você percebeu que as coisas morreram, mas você não sepulta as coisas. Você fica carregando aquilo. Você fica com o peso do passado, o passado te atormentando ainda. Você não resolve deixar o passado para trás, você não perdoa, porque a gente sabe que o perdão, a gente está cansado de ouvir. A literatura científica fala disso. A literatura religiosa, espiritualista, o perdão é pra gente. O perdão é pra gente ter paz. O perdão não é pra gente voltar a se aliar às pessoas que nos fizeram mal. A não ser que a gente queira, veja sentido nisso. Mas é se perdoar, perdoar o outro, perdoar situações. É a autocompaixão, é o auto-perdão. Aqui é a gente renascer mesmo, aqui é um processo de ressurreição, de renascimento nessa mesma vida. Aqui tem um anjo tocando a trombeta, né? E essas pessoas, tem outros baralhos que essas pessoas estão saindo de caixões. São pessoas mortas, que com o toque do anjo está pedindo para a pessoa volta a viver, deixa esse passado que está morto aí. Então a gente morreu lá na morte, né? Simbolicamente falando aqui. Só que a gente permanece com o caixão lá, a gente não sepulta.
A gente não deixa o espírito sair do corpo para uma nova vida. E aqui é o que a espiritualidade quer da gente. Ó, deixa essa vida velha para lá. Vem para a ressurreição. Vem para uma nova vida. Bora seguir em frente. Porque a morte é você finalizando a coisa. Mas você pode continuar ali, não sepultar, não deixar a sua matéria aqui. E o julgamento é a gente seguindo em frente. E aí a gente chega no mundo. Quando a gente segue em frente, a gente chega no mundo. O arcano de número 21. Aqui é quando a gente transcende tudo, quando a gente finaliza com chave de ouro a jornada que o louco começou sem saber para onde ia. Aqui é o triunfo da vida. Aqui é o momento que tudo valeu a pena e que a gente concluiu a meta. É como se você entrasse na faculdade, você passasse todos os anos ali, todos os dias, fazendo provas, estudando dia após dia, 5 anos, 6 anos numa faculdade, e chegou o dia da colação de grau. Chegou o dia de receber o diploma. Isso é a carta do mundo. É a finalização de uma grande jornada, onde foi difícil, altos e baixos, mas valeu a pena porque você decidiu deixar as coisas negativas, sair das tumbas, renascer e concluir. É uma conclusão aqui com maestria. E aí você pode perceber que aqui é o número 21. E o nosso querido louco é o número 0. Não existe carta de número 22 no tarô, porque o louco é o arcano 0. Então a gente vai do 0 ao 21. E nós estamos chegando aos momentos finais do nosso vídeo. E para você que me acompanhou até aqui, deixa o joinha, deixa o like. A gente precisa fazer esse pedido porque o YouTube, se não existe like, se não existe comentários, ele acredita que esse conteúdo não é importante, não divulga para mais ninguém. É a força da iniciativa. Utilize a força do mago para você começar esse projeto novo, abrir seus caminhos, se inscrevendo aqui no canal, ativa o sininho, aperta lá no sininho, escolhe a opção de você ser notificado que chegou vídeo novo aqui no canal para você continuar seus estudos. O mago simboliza muito isso, de você ter a iniciativa de se comprometer com algo novo. E no próximo bloco nós vamos começar a entender quais são as mensagens enviadas pela espiritualidade através das simbologias das cartas para a nossa vida amorosa. E se você também quer saber quais são as mensagens espirituais para a sua vida profissional, sua vida financeira, deixa aqui nos comentários que a gente também vai falar sobre isso. Até o próximo bloco.